E eu não vou desistir do meu diploma por causa de um professor. Tava dias, horas soldando componentes do menor do que um grão de arroz. Será que eu posso usar a inteligência artificial para todos os dados que eu tenho na minha empresa? Não. Temos modelos clássicos, temos redes neurais, temos programação clássica, que também é inteligência artificial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Data Delas. Somos patrocinados pelo Big Link, uma plataforma de dados, insights e minutos. E o podcast está sendo gravado aqui no Creators Studio. Se você está procurando um estúdio para fazer seu podcast, aqui é o lugar. As convidadas de hoje são Vanessa e Carol. Vamos conversar sobre inteligência artificial em negócios e como formar mais mulheres em tecnologia. Sejam muito bem-vindas. Gente, muito obrigada por terem me chamado para esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e conversar com vocês. Então, espero que vocês gostem do papo e que a gente consiga conversar de muitas coisas legais. Obrigada pelo convite, Data Delas. É muito bom estar aqui. É muito bom falar de tecnologia, de mulheres, então, com mulheres, e sobre esse mercado aí em ascensão, inteligência artificial, para negócios, com negócios, sobre negócios, entregando inovação e tecnologia sempre. Deixa eu complementar aqui por que essas são as convidadas de hoje para falar sobre esse assunto que está em alta. A Vanessa Almeida, você é gerente de engenharia e inteligência artificial na RD Saúde e fundou o FEMIT. É verdade, gente. 22 anos de histórias aí e 7 anos de FEMIT. 7 anos de FEMIT? Muito antes desse boom sobre diversidade acontecer. Não, acho que eu e algumas comunidades começamos juntas, assim, eu lembro que era eu, a Silvia do Elas Programam, a gente começou a conversar sobre isso em 2017. Olha. 7 anos já. Bastante tempo. E foi uma coisa assim, posso falar já do FEMI rapidinho? Pode, fica à vontade. Foi uma coisa assim que eu fiz teatro, né? Então, quando eu era jovem, eu falava assim, gente, por que tem poucas mulheres em tecnologia? Acho que a gente tinha que ter um canal no YouTube e falar sobre isso. Comentei no LinkedIn, aí teve 50 mil visualizações na época. 300 comentários, eu quero falar. Joguei todas as meninas num grupo e fundamos o FEMI, fizemos um canal no YouTube, tem até hoje. A gente faz live, a gente fala, tem mais ou menos, falo com 700 mulheres no WhatsApp por dia, para falar de vaga, para falar de treinamento, carreira, vários assuntos. Sou apaixonada. Eu vi, assim, 22 anos, poucas meninas estudando, poucas meninas dentro das escolas, dentro dos cursos. Eu falei, não é possível, isso tem que mudar. E estamos aí na luta, 7 anos. E vi muita comunidade nascer, né? Paileires, QA-leires, programaria, Elas Programam. É muita comunidade hoje. A gente tem muitos caminhos ainda para trilhar, mas eu acho que já avançou bastante da época que eu comecei. E é um orgulho para mim, assim, de verdade. Amo fazer isso, amo falar disso. E espero que tenha já ajudado bastante. Não consigo contabilizar quantas mulheres eu já ajudei. A gente, como FEMI, já ajudou. Mas eu sei que foram muitas. Obrigada por ter aberto o caminho. Com certeza. E também estamos com a Carol Carneiro, que é Customer Engineer especializada em Machine Learning na Google Cloud. E também tem um canal no YouTube que eu maratonei para estar aqui te entrevistando hoje. Muito obrigada, gente. Antes de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, assim, é só agradecer por tudo que você faz e fez pelas mulheres, assim, sem pessoas como você aqui, abrindo os caminhos. Eu acho que tem sido muito mais difícil para mim, que a minha carreira ela é jovem. Eu estou no mercado de trabalho há 8 anos e, assim, não é fácil sair do mundo da engenharia, não é fácil estar na área de tecnologia, ainda não é fácil, mas está ficando melhor. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar tudo que você faz por mim, por todas nós. Então, parabéns. Ai, obrigada. O coração fica quentinho, Sim, né? Sim, nossa, maravilhosa. A gente sabe para quem pedir ajuda, né? Vocês provavelmente não tinham essa referência para pedir ajuda. Eu, 22 anos, eu tinha 15 na época, né? Quando eu fundei o FEMI, passei por coisas horríveis. Assédio moral, sexual,
já desisti de carreira por ser mulher. Eu era de infraestrutura. Então, já contando um pouco da minha trajetória, eu vim de uma família nordestina. Meu pai é imigrante, né, da Bahia, em São Paulo. Meu pai era dono de bar. Então, eu cresci vendendo pinga no boteco. E o meu sonho era estudar tecnologia. Eu lembro quando eu fiz 15 anos, eu não queria uma festa, eu queria um Mac. Queria aquele Macintosh. Meu pai, você é louca, eu tenho que vender a casa pra eu comprar um Macintosh, tá louca? E aí, eu falei, pai, eu vou estudar tecnologia. E eu não tinha condições, eu fui bolsista. Eu sou engenheira porque eu ganhei uma bolsa da empresa que eu trabalhava. E eu falei, cara, quanto sofrimento, e eu não tinha com quem compartilhar, né? Então, uma vez eu sofri um assédio sexual muito violento, assim, muito invasivo, e eu não consegui compartilhar com meu marido na época e com ninguém. Eu entrava no banheiro e chorava, e chorava, e chorava. E aí, quando eu comecei a falar do FEME, eu comecei a ouvir relatos de muitas meninas que passavam por aquilo sozinhas também. Não foi nem para inserção no mercado de trabalho, foi para lidar com uma dor que você teve, que você escutou outras mulheres tendo também e não sabiam como lidar com a situação. Também, eram as duas coisas. Eu achava que, como mulher, a gente tem empatia, a gente tem esse cuidado com o outro. Então, ali para quear, para trabalhar, para entender o que o outro está sentindo, a gente tinha mais malícia, sabe? De resolver problemas. Eu falei assim, a gente tem que ter mais mulheres resolvendo problemas em tecnologia. E aquilo, eu não me conformava de ser a única em 100. Na época eu trabalhava no e-commerce, eu falei assim, só tem eu em 100 aqui, não é possível, tem que ter mais. Isso me deixava inconformada. Mas quando eu falei, vamos trazer, e eu quero que elas falem das dores. Por que você não está em TI? Ah, porque é muito machista, porque quando eu fui para a faculdade, eu não conseguia entrar num grupo, porque só tinha meninos, e aí eu desisti. E também porque na minha faculdade eram 8 e ficaram 3 no final. Então, por que as meninas desistiram? Tinham muitas perguntas, eu precisava de respostas. E quando eu fundei o FEME, eu tive todas essas respostas. Que elas estavam sozinhas, que elas desistiam porque não tinha apoio. Tinha uma menina uma vez numa faculdade, um caso, que o professor ficava em cima dela, falando, você não vai conseguir, você é ruim, você é menina, você não é para você. E aí ela começou a denunciar e a faculdade ignorava a denúncia dela. Aí a gente montou um grupo lá e a gente começou a ligar para a faculdade para todo mundo do grupo fazer a denúncia para o professor. E aí ele foi tirado da sala que ela dava aula. Eu queria ter feito parte do FEME, porque você descreveu uma história minha agora, de ter um professor que... você descreveu uma história minha que eu passei com um professor falando que eu não podia ter uma carreira porque eu sou mulher. Que um dia eu ia ter filho, e que homem não pode ter filho, então eu ia ter que cuidar do filho, e que mesmo se eu não quisesse naquele momento ter filho, que o chamado na natureza ia chegar. Então que eu não podia ter uma carreira minha. E isso para mim foi totalmente assim... me descentralizou. Eu comecei a achar que tecnologia não era para mim. Uhum. Então eu fico imaginando assim, poxa, se eu tivesse uma comunidade como FEME, acho que isso teria me ajudado muito, porque eu tive um momento muito difícil de achar que tecnologia não era para mim. Mas é isso que a gente pensa, que não é para... Por que eu tô aqui? Não é para mim. Só que eu era muito apaixonada. Eu tinha tanto motivo para desistir, tantos motivos. Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu estava no 8º semestre da engenharia. E foi na gripe suína. Me proibiram de ir para a faculdade. E eu fui para a faculdade no 9º. E eu tive que fazer o 9º e o 8º e o 9º juntos. Com um bebê de 3 meses, amamentando. Eu lembro de uma cena, o meu seio cheio de leite vazava na aula. E eu chorava porque eu falava assim, meu filho tá querendo mamar, eu não tô lá. E eu lembro que eu fui fazer uma prova do 8º, uma prova de fenômenos de transporte. E o professor tomou a minha prova 3 vezes, falando que eu tava colando. Como que eu ia colar? A mão vazando leite, totalmente sofrendo. Eu não conseguia fazer a prova porque eu tava preocupada com o bebê e ele achando que eu tava colando. Ele me tomou a prova 3 vezes. Na terceira eu falei, olha, pode ficar com a prova, não vou mais fazer. Ele ficou 4 anos para me dar a prova. Eu fui tirar o meu diploma, eu me formei em 2010, eu fui tirar o meu diploma em 2014. Porque eu entrei com uma ação, eu falei, eu vou entrar com uma ação no MEC, porque eu tenho direito à minha prova.
E aí trocaram o professor e o outro professor me deu a prova. Então, assim, eu passei muitas dificuldades por ser mulher, por ser mãe, por estar na área. E eu não vou desistir do meu diploma por causa de um professor. Não vou. E fui até o fim. E tirei 10 depois na prova de fenômenos de transporte. Chamava de FETRANS. Então, hoje meu filho tem 14 anos. E eu não me arrependo de ter tido filho na faculdade. Um outro podcast que eu participei aqui, da Golden Talks, o menino que fez o TCC comigo era o host do podcast. E depois de muitos anos, ele fez o TCC comigo. E ele brigava comigo. Só porque você tem filho, você acha que pode faltar no grupo do TCC? E ele falava um monte. Se ele assistir, ele vai lembrar. Aí, depois de 10 anos, eu encontrei com ele e ele me pediu perdão. Porque ele falou, hoje eu sou pai de 2 filhos e eu não fui justo com você. Depois que eu vi minha mulher amamentando com um bebê, o cuidado, a preocupação dela e eu te cobrando um TCC... Então, tá dando vontade de levantar e te dar um abraço. Eu dou um abraço. Por favor. Então foi muito difícil. E graças ao FEM, eu lembro, assim que eu fundei o FEM, a gente fez um evento presencial num ambiente da Google, inclusive. E aí a gente criou uma salinha com uma monitora para ficar com as crianças, para que todas as mulheres pudessem ir no curso. E aí tinha uma mãezinha lá que ela chorava tanto, porque ela falou assim, faz 2 anos que eu quero fazer um treinamento e não posso, porque eu não tenho como deixar o meu bebê com alguém. E o bebê dela estava lá no treinamento. E todo mundo se levantou, abraçou, e foi muito emocionante. E aí comecei a entender o papel da sororidade entre as mulheres em tecnologia. E hoje eu vejo todo mundo crescendo, grandes grupos, grandes comunidades. O Cloud Girls é uma maior comunidade, sim, acho que você conhece, que trata de mulheres de cloud. Quando eu vejo alguém falar pra mim, eu não contrato mulheres porque não encontro, você sabe procurar? Eu escutei isso esses dias, eu fiquei indignada. E aí, quando isso acontece, eu não sei o que vocês fazem, mas eu mando o estudo da McKinsey explicando a importância de mulheres e da diversidade em qualquer empresa. E compartilho mulheres em dados, compartilho as comunidades. Se você quer mulher, tem aqui, tem várias comunidades. Mas assim, toda vez que eu escuto alguém falando que é mãe, a única certeza que eu tenho é que ela sabe fazer muito bem gestão de tempo e priorização. Exato. Com certeza. Mas, gente, que histórias, né, incríveis. Então, assim, saber essa jornada me faz pensar na minha jornada. Assim, de sair da engenharia, trabalhar com desenvolvimento de hardware, assim. Projetar mesmo, assim, equipamentos eletrônicos, soldar muitos componentes. Passava dias, horas soldando componentes do tamanho menor do que um grão de arroz. Que a gente fala que é uma escala, que, será que eu lembro? Eu tô com SMB na cabeça. SMD, eu acho que é SMD. Depois a gente pesquisa, fica aí pra gente pesquisar, né? Os componentes eletrônicos pra gente soldar. Então, eles são uns componentezinhos muito pequenininhos e tem uma escala assim, 02, 01, 04, 02, 0806, é muito pequeno. E a gente tinha técnicas para soldar num forninho elétrico. Então, porque era tão pequenininho, os componentes e as placas eram assim relativamente grandes, em muitas camadas, né? Aí a gente passava pasta de solda, posicionava tudo com pinça e colocava num forninho para a gente conseguir soldar. Então, foram muitos desafios, né? Nessa época, mas foi maravilhoso. Mas nessa época eu sofri muito, achei que tecnologia não era para mim. Trabalhei numa cozinha por 3 meses, até que a última empresa que eu trabalhei, que foi a AWS, me convidou para trabalhar, me convidou para me candidatar a uma vaga. E aí eu passei assim, tem certeza que vocês querem me contratar? Eu acho que vocês estão cometendo um erro. E aí, assim, não, a gente quer você mesmo. Não, você passou no processo seletivo, vem para cá. E fui. E comecei uma outra trajetória, que foi saindo de trabalhar com hardware para trabalhar com computação em nuvem. E aí foi quando eu comecei a focar mesmo, direcionar a machine learning, a estudar para poder ensinar. Que isso é uma grande paixão. Então, fui direcionando assim, estudar muito, estudar, compartilhar.
E aí cada aprendizado foi puxando outro aprendizado dentro desse grande mundo que é a inteligência artificial. Então vai muito além de IA generativa, que está em alta agora. Temos modelos clássicos, temos redes neurais, temos programação clássica, que também é inteligência artificial, mas vai muito além. E aí, chegando até agora no Google, que o meu foco inteiro é esse, mas voltado para conversação. Então, é uma trajetória menorzinha, mas estamos no começo. E se apoiando, a gente vai... Eu sou apaixonada por conversação. Olha... Vou aqui interromper para a gente esclarecer para a galera que está em casa o que é conversação dentro do contexto de inteligência artificial. A IA conversacional, então imagina, assim, tá todo mundo aqui onde a gente está conversando. Então a gente tem uma interação, a gente fala as nossas intenções, a gente fala o que a gente quer um pro outro. E a linguagem torna esse meio possível, você compreender aquilo que eu tô falando e a gente trocar essas mensagens. Agora a gente pensa no contexto de machine learning. Então, machine learning, vamos dar um passinho para trás, a gente vai pensar numa função matemática, que a gente vai ensinar, a gente vai treinar, vai conseguir um modelo. E a gente dá parâmetros de entrada, dados de entrada, a gente vai ter uma saída. Mas a gente quer ir além disso. Eu quero que os meus parâmetros de entrada sejam a minha fala, a minha linguagem, o jeito de eu me comunicar com o mundo, que é através da língua portuguesa ou de qualquer outro idioma que eu saiba falar, que são poucos, mas enfim, da conversação. E aí a gente ter esses parâmetros de entrada, que é a nossa linguagem, nossa forma de falar, e a inteligência do outro lado conseguir entender tudo isso e conseguir retornar para a gente a outra parte da conversa. Então, a gente tem essas trocas de intenções e respostas e a gente conseguir ter essa mensagem sendo passada, essa conversa. Só que por trás disso, a gente vai ter redes neurais, a gente vai ter todo um treinamento voltado para esse conversar do ser humano. Então, se a gente não focar o esforço, se a gente não direcionar o esforço da inteligência para a conversação, a gente vai se perder no meio do caminho, que a gente vai ter muitos modelos diferentes, com propósitos diferentes. Então, nosso propósito do Machine Learning conversacional é essa conversa. A gente conseguir trocar mensagem. E tem um outro termo que você falou, que é computação em nuvem. Isso! Para quem está em casa, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é quando a gente... Imagina que você tem o seu computador em casa. Você tem o seu computador em casa, tem sua máquina ali que você vai montar, você vai colocar todos os componentes que você quer nela e vai utilizar os recursos da sua máquina. Memória, armazenamento e poder computacional. Só que agora eu quero que vocês expandam isso. Imagine que a sua máquina não suporta aquele jogo que você quer jogar ou aquele software que você precisa instalar. Então, a gente vai pensar em utilizar esse recurso que você precisa de um provedor de serviços em nuvem. Então, preciso de capacidade computacional. Poxa, eu sei um provedor de serviços em nuvem que provê esse serviço de computação, de memória, de capacidade ali de equipamento em que eu posso utilizar, como, por exemplo, o Google Cloud. já fazendo jabá aqui, né? A gente pode, então, entender que a gente hoje ter inteligência artificial na palma da nossa mão, que é a IA generativa, que a gente está aí vendo aí com várias ferramentas novas, que isso está acontecendo agora, esse boom agora também tem uma influência da gente ter a computação em nuvem assim tão massificada, porque a inteligência artificial existe há um tempo e tem vários fatores. A gente pode dizer que a computação em nuvem é uma tecnologia que também está propiciando que isso se alastre, que todo mundo consiga ter contato ou não? Eu acho que sim. Então, eu, Carol, pessoa física, eu acredito que a computação em nuvem está proporcionando o acesso a esse recurso. Porque, por exemplo, para eu ter acesso a um computador que rode, por exemplo, um jogo que meu marido gosta, Cyberpunk, eu preciso adquirir essa infraestrutura. Para a gente ter modelos generativos rodando, executando chamadas de API para conseguir retornar, por exemplo, uma imagem de uma capivara fofinha andando de patinete, que foi uma imagem que eu gerei, a gente precisa de uma infraestrutura especializada e robusta. Eu sozinha adquirir essa infraestrutura é muito caro, muito difícil. Mas as empresas provedores de infraestrutura de nuvem, como o Google Cloud, têm recurso para isso, consegue
comprar em escala essa infraestrutura e fornecer essa infraestrutura como serviço. Então, tu conseguiu tornar o acesso a essa infraestrutura, essa capacidade computacional, os modelos generativos, que também tem todo um trabalho para poder treinar e colocar disponível para todo mundo. Então, sim, eu acredito que a computação em nuvem tornou o acesso mais fácil. E voltando aqui para a Vanessa, você é gerente de engenharia e inteligência artificial e você gerencia projetos de inteligência artificial, Gen AI, chatbots e governança de inteligência artificial. São muitos termos. Governança de inteligência artificial, por exemplo, eu nunca escutei. Então, gente, vamos lá. Ontem eu estava debruçada na BNT, né, 42001, para fazer toda a gestão dos sistemas de inteligência artificial para negócios e para grandes corporações. Aqui eu vou dar minha opinião pessoal, né, como CPF, não como gerente da RD. Embora a RD, eu estou trabalhando realmente ali numa área de novas tecnologias, onde tudo que envolve novas tecnologias e inteligência artificial acaba passando por mim, né? Eu tô na área há 6 anos, para ser mais exata, e vim aí de infraestrutura, como a Carol, fui para governança, ITIL, de tecnologia, então ITSM, né, que é a gestão da TI. Eu trabalhei com projetos e produtos e processos de implementação de segurança ou de governança de TI. E aí eu estava em conversação. Então eu fiz chatbot, muito chatbot. Eu ganhei prêmio da Meta. Na pandemia a gente fez um chatbot numa empresa que eu trabalhava de varejo. Tinham 300 lojas e a gente colocou cerca de 8.000 pessoas de férias por chatbot, porque o governo, né, pediu para que as empresas realocassem as pessoas que estivessem trabalhando e tal, e a gente conseguiu fazer isso via chatbot. Fiquei curiosa. O chatbot, com a inteligência artificial, mudou muito a implementação? Total. Tinha muito cadastro de intenção, a entidade, NLP, né? Hoje, assim, ainda a gente tem essas necessidades, criar regex, algumas coisas para facilitar a conversação em chatbot. Mas a generativa, deu uma aliviada, né? Porque eram muitos cadastros, né? A gente tinha que treinar bastante coisa. Então, para cada resposta, a gente tinha 20 modelos de pergunta. Aí entrava a 21ª, a gente tinha que treinar de novo para entender. Então, de 2018 para 23, eu vou falar 23 porque foi no finalzinho de 22 assim que a gente conheceu o GPT, né? Eu falei, não é possível que seja tudo isso. Aí, ano passado, eu conheci, né, o CCAP, o Dialogflow CX, o Vertex AI. Eu falei, não é possível que seja tudo isso. Que eu vi realmente a IA construindo fluxos sozinha, né? E as árvores de decisão, para cada construção de chatbot, você precisa definir uma árvore de decisão, para onde aquele componente, o que aquele componente vai trazer de retorno na resposta daquela conversa. A quantidade de APIs já disponível, falei, gente, está muito mais fácil, né? Então, o custo de construção, de sustentação, não que ele mudou, mas ele sofreu alterações, tá? Então, por exemplo, um chatbot developer hoje, ele é muito mais estratégico, né, do que code. Então, hoje a gente tem mais possibilidade de low code, no code, do que necessidade de ficar pensando na estratégia, porque tanto o Gemini como outras plataformas auxiliam muito esses desenvolvedores, né? O trabalho de UX, nossa, tem um case de UX maravilhoso. Você pode contar? Posso. Eu vi, né, a gente montou lá um case de... Na verdade, eu vi num evento da Google. Tinha uma imagem e a inteligência artificial, o Gemini Flash multimodal, lê a imagem, identifica a imagem, cria o script, cria a história daquela imagem, como que eu vou construir aquela história. Depois ela cria o script de teste e o código em Selenium para automatizar o teste, sozinho. E aí o pessoal de QA fala, nossa, não precisa mais de tantos, né?
Ou não, preciso de pessoas mais capacitadas a trabalhar dentro da inteligência artificial. E aí entra toda essa preocupação, né, que na governança, né, que você me perguntou. Olhando para a governança, existe toda uma camada de corporação, né, de dados e de privacidade desses dados. Então, assim, será que eu posso usar a inteligência artificial para todos os dados que eu tenho na minha empresa? Não. Eu não posso simplesmente falar assim, pessoal, tá todo mundo liberado para usar a inteligência artificial. A gente teve até um caso recente, não foi a Meta que foi impossibilitada de usar os dados do Brasil para treinar a inteligência artificial deles? Sim. É nesse contexto? Esse contexto foi do LGPD mesmo. Tipo assim, olha, você Meta, você não pode pegar as nossas imagens do nosso Instagram Brasil e treinar a sua inteligência artificial. Então, a Meta tirou o Brasil de treinar os modelos dos nossos usuários daqui, né? Então, hoje você pode ficar tranquilo, pode subir sua imagem no Instagram que a Meta não vai usar para treinamento. E aí entra dentro desse contexto que você está falando de governança de inteligência artificial, que tem toda uma relação com o LGPD. Exato. Tá. Então, você tem que se preocupar sim. Então, eu até fiz uma colinha aqui, tudo bem? Se Fica à vontade, que eu tô com a minha aqui. Existem a necessidade de uma organização interna ser criada dentro das empresas. E essa organização, ela se responsabiliza pelo resultado dessa inteligência artificial. Então, você precisa assegurar que você não está ferindo a equidade de gênero, se você não está... Como que vai ficar a responsabilização dessa IA? Se é da sua empresa ou se é do usuário. Então, isso tem que ser determinado, porque a gente viu do Air Canada, que é uma empresa de aviação, um cliente usou o viés da inteligência artificial que foi disponibilizado para ele para criar passagens vitalícias para ele. E aí a empresa falou, não posso te entregar isso. Ele falou, pode sim, você me entregou a inteligência artificial e ela disse que eu tenho direito às minhas passagens. E aí teve que entrar um processo, né? E a empresa perdeu. Porque ali não tinha uma responsabilização, né? Não tinha um termo de responsabilização. Então tem toda a transparência e explicabilidade. Você tem que trazer isso à tona para os seus clientes. Por isso é um cuidado muito extremo de você divulgar e entregar a inteligência artificial, a generativa, para os clientes hoje, né? Nesse viés, né? De temperaturas muito abertas, né? De você falar assim, não, faz o que você quiser com o meu cliente. Não é bem assim. Então, essa área de governança, ela tem essa responsabilização de cuidar dos dados, para onde ele vai, para quem ele vai e como ele está sendo cuidado, tá? É esse mais ou menos o papel. E você mencionou vários pontos, assim, a gente que trabalha com inteligência artificial, é sempre legal reforçar que a inteligência artificial e a generativa não vai fazer tudo. Então, esse é um ponto. E sempre precisa ter o lado humano. Tem que ter o ser humano ali verificando a resposta do modelo, como que está essa performance, como ele está operando. Então, não é que vai substituir, não vai substituir. A gente precisa entender como funciona para a gente conseguir avaliar, para a gente conseguir ter um senso crítico de entender o que esse modelo, o que essa inteligência está fazendo. E esse ponto que você trouxe é muito importante. As empresas precisam entender que é responsabilidade dos dois lados, é uma responsabilidade compartilhada. Então, a gente tem aqui as ferramentas, a gente tem o recurso, a gente tem o martelo, o alicate e o prego. E como que a gente vai utilizar isso? Eu não vou utilizar, por exemplo, o alicate para bater um prego na parede. Então, como que eu vou utilizar da melhor maneira possível, do jeito que vai atender a minha necessidade de negócio e que vai estar de acordo com uma série de requisições legais que as empresas precisam seguir. Então, a empresa precisa chegar. Quais são as legislações, as leis, as certificações que eu preciso seguir? Então, eu vou arquitetar minha solução, e eu gosto de pensar em arquiteturas, construir, fazer essa engenharia de solução para usar a ferramenta que é o modelo generativo, que são as plataformas de desenvolvimento, até ferramentas low-code, no-code, a gente também tem que saber
como utilizar. E aí arquitetar uma solução que está de acordo com todas essas caixinhas que o meu negócio, que o seu negócio, que o negócio das pessoas precisam estar de acordo. Mas aí é essa troca, né? Essa dança entre a ferramenta e como que eu vou usar a ferramenta, como que eu vou encaixar os componentes dessa arquitetura. Você trouxe um ponto que eu falo muito, que é a importância do senso crítico para tudo. Mas que eu acredito que cada vez mais isso vai acabar sendo divisor de águas até no nosso dia a dia ali, no mercado de trabalho, porque estamos no mercado, estamos sendo afetados pela inteligência artificial, a gente sabe que não vai ser substituído, mas vai se destacar aquele profissional que conseguir usar do senso crítico, saber fazer boas perguntas ou bons prompts e assim resolver os problemas que a gente tem ali para a gente poder usar a inteligência artificial. Você também comentou que você estava, será que é tudo isso? Eu também estava assim. E aí a pergunta que fica é, como que a gente filtra o que realmente é possível ser feito, porque a gente evoluiu bastante, do que é charlatismo, digamos assim, com a inteligência artificial. Porque hoje a gente pode fazer muitas coisas que antes a gente não podia, que a gente nunca imaginou que a gente poderia fazer. Eu, pelo menos, ver ali o ChatGPT na minha mão, conversar com ele, foi uma coisa que eu falei, que assim, tão rápido? Vum. E toda semana sai uma notícia nova falando que uma inteligência artificial resolveu um problema super complexo que antes a gente não conseguia resolver. E a olho nu, você fala assim, eu sempre desconfio, eu falo, gente, não é possível. Será que isso é verdade? Tem alguma forma da gente conseguir distinguir o que é charlatismo, o que é sensacionalismo e o que realmente dá para fazer, dá para acontecer? Tem alguma coisa que você fala assim, faz sentido, não faz sentido? Assim, para nós, de verdade, eu que estou na área e eu que pego muito disso, a gente fala, vem muita gente vender uns PPTs lindos, né? Será que é isso mesmo? Então, provas de conceito, né? As famosas POCs. Então, teste, né? Valide. É isso que você espera? Ou não, não é isso que eu espero. Então, todo mundo me consulta, né? Vanessa, nossa, eu tive uma ideia. Você não vai entregar isso, né, pro cliente, né? Você não vai falar disso aqui, né, pro cliente. Ah, não, claro que sim. Então, não. Vamos pensar melhor. Então, toda essa arquitetura a gente tem que discutir, né? Porque existem muitos componentes que tornam reais e que não tornam. E que realmente as pessoas, elas querem fazer as coisas acontecerem, mas elas têm que parar para pensar. A gente ainda está no momento de parar para pensar. Carol, me corrija se eu estiver errada. Mas existe um nível de maturidade que a gente vai alcançar ainda para a gente conseguir disponibilizar muitas coisas. Hoje, a gente está muito na camada de estudo. O que eu recomendo para as empresas vai para o back-office, né? Vai para o back-office. Testa todas essas possibilidades dentro das suas áreas, né? A gente está testando muito dentro das áreas de desenvolvimento. Teste dentro de um financeiro, de um RH. Vai testando antes, vai criando uma maturidade. Tem 4% das empresas no Brasil só tem a capacidade de já testar agora, porque tem dados. Então, muitas empresas não têm dados. E o que é ter dados nesse conceito, assim? Eu vou deixar ela falar de dados. Tá bom. Então, eu, assim... Ela tá risada. Fiquei até empolgada demais. Porque... Seu momento chegou. Fala tudo. Fala de dados, porque, assim, qual que é a matéria-prima de um bom croissant? É farinha de trigo, manteiga e... Nutella. Nutella também, Nutella. Então tem ingredientes. E qual que é a receita do machine learning? Dados. Então as empresas precisam ter uma maturidade de dados. E não é qualquer dado, porque a primeira pergunta é: o que eu quero? O que eu preciso? Qual que é o meu problema de negócio que eu vou resolver? Então, a partir do problema de negócio, a gente vai andando para trás. Então, quais são os dados que eu já tenho? Será que eu tenho todos os dados necessários para esse problema de negócio?
E como que esses dados estão? Como eles estão armazenados? Como eles estão tratados? Então, antes da gente chegar lá na camada do Machine Learning, que é só a pontinha do iceberg, a gente tem que pensar em toda uma jornada esse pipeline, essa trilhazinha do armazenamento, da tratativa desse dado. Para lá na ponta, a gente assim, equipe de Machine Learning tem uma ideia super inovadora. Mas eu já fiz meu dever de casa. Eu já vim aqui fazendo ao longo desses anos essa coleta, armazenamento, tratativa e análise desse dado. Porque o dado armazenado numa caixinha, ele quer dizer o quê? Nada. Então a gente precisa entender esse dado, analisar esse dado para tirar alguma informação. E aí o Machine Learning vai além. Ele vai pegar esses dados e vai tentar compreender de acordo com o caso de negócio e de acordo com que as minhas escolhas de arquitetura, de modelo, de qual que é o tipo de inteligência que a gente vai utilizar para o quê? Resolver esse problema. E aí entra exatamente na tentativa e erro. Não na tentativa e erro, mas nessa experimentação. Então, o Machine Learning, o aprendizado e a generativa tem muitas camadas de experimentação. E a gente precisa ter essa base de dados, a gente precisa ter uma linha de como que eu vou saber o que é sucesso e o que não é sucesso. Então, a gente tem que ter essa compreensão interna também. E aí, tudo no final tem que armazenar, tem que avaliar, tem que armazenar esses dados para conseguir comparar com os próximos testes. E aí, entender se esse meu caso, esse meu problema é factível ou não resolver com Machine Learning. E aí você falou uma coisa que é legal. O que é sucesso? Dependendo da área, vai ser uma métrica de sucesso completamente diferente da outra. Você está aqui me explicando sobre Machine Learning e Google Cloud. Eu assisti todos os seus vídeos e eu adorei uma explicação que você deu sobre o uso em call center do chatbot, do Machine Learning. E aí você também trouxe uma explicação dos tipos de conversa, digamos assim, em que você separa a síncrona da assíncrona. Como que tudo isso é importante para o desenvolvimento de um chatbot? Perfeito. Então, dentro dessa área de atendimento ao cliente do call center, qual que é o nosso foco? Nosso foco é o cliente. Então, dentro dessa área de atendimento, a gente vai pensar como que eu vou usar as ferramentas de Machine Learning e a generativa para a gente melhor atender o cliente. Então, a gente tem um recurso que ele é muito precioso. A gente tem alguns recursos que são preciosíssimos, que é o tempo e o ser humano. Então, no atendimento ao cliente, eu posso ter um atendimento síncrono, que é quando eu tenho um atendente humano atendendo um outro ser humano, tá? Atendendo o cliente. Por exemplo, os clientes da RD, digamos assim. Então, os clientes da RD são seres humanos que podem ser atendidos por outros seres humanos. Então, a gente está tendo ali um atendimento ao vivo, online, síncrono. Então, como que eu consigo otimizar esse atendimento? Porque a gente tem aqui recursos limitados, que é o tempo. Então, eu posso pensar em desacoplar esse atendimento, em pensar em otimizar esse atendimento dos clientes, utilizando um recurso como um agente virtual, um chatbot, em que eu posso coletar informações e passar para uma outra camada de atendimento que pode ser assíncrona. Eu não preciso ter ali uma dinâmica ao vivo e essa troca de informações assim, naquele mesmo momento em que a gente congelaria os recursos. Então, posso ter essa coleta para uma resolução via um agente virtual mesmo, ou até mesmo ter essa coleta de dados por um agente virtual, por um chatbot, em que quando o cliente humano for atendido, a gente consegue passar e adiantar todas essas informações para o atendente humano, que está ali no call center, passando por diversas trocas de contexto. Então, houve uma coleta de informações assincronamente ao atendimento dele, passou para o atendente, manda assim, opa, deixa eu revisar aqui o que o agente fez rapidinho, poxa, já coletou isso, vou fazer aqui minha resolução de problema.
Então, a gente pode adiantar um atendimento e até mesmo de sobrecarregar o atendimento humano do call center. Porque se a gente consegue desenvolver agentes virtuais efetivos que conseguem ter essa compreensão do que o ser humano quer e o que o ser humano precisa, se ele consegue efetivamente resolver um problema, a gente transferir esse atendimento para a camada do ser humano, que está ali resolvendo uma série de tretas e pepinos do atendimento, a gente consegue aliviar essa sobrecarga e direcionar esse atendimento do ser humano, do agente humano, para realmente aqueles atendimentos críticos que realmente necessitam um esforço humano para entender aquele contexto e trazer uma solução do problema. Então, na minha cabeça você está aí falando e eu estou pensando, como que os dados precisariam estar minimamente organizados e ter dado o suficiente para que isso fosse possível. Então, as empresas que sempre tiveram uma maturidade analítica ali de tentar armazenar os dados e minimamente organizar, saíram na frente para utilizar a inteligência artificial para a criação desses chatbots. É isso que eu estou entendendo. Faz sentido esse meu entendimento? Faz sentido, mas a gente pode começar a desacoplar essas caixinhas. Então, assim, eu preciso ter, quando a gente fala de atendimento ao cliente, preciso ter um entendimento muito grande do meu cliente. E isso vai envolver uma coleta de dados desse atendimento e a gente entender o que está acontecendo aqui. E também existe a parte do desenvolvimento do agente virtual para resolução de problema. Então, eu vou ter a parte de negócio, então os dados que a gente coletou de atendimento. Que aí é a base histórica que é o que eu estou me referindo. Isso, exatamente. Tá. E vai ter a parte do o que o nosso agente virtual consegue desenvolver. E aí a gente vai pensar numa outra frente de dados. Então, tudo que eu preciso resolver está aqui armazenado, está aqui documentado. Então, eu posso, dentro do contexto de resolução de problemas, eu posso informar para o meu agente virtual as informações, nossos protocolos de atendimento e de resolução para ensinar o agente virtual a resolver problemas também. Então, vão ser duas frentes, né? Dados de cliente para a gente entender esse comportamento e criar soluções para os problemas levantados dos dados de atendimento. E aí, por um outro lado, os dados da empresa. Os meus dados internos de realmente protocolares e o que é possível resolver. Ela me lembrou de um caso meu. Pode falar? Posso contar esse. Esse tem uns 3 anos que eu entreguei. Nós tínhamos um pós-venda muito sobrecarregado, né? E a gente fez o primeiro Copilot na unha. Não tinha IA generativa. Meu Deus! Meu Deus! Quando saiu o Copilot, já fiz. A gente tinha uma espécie de troca, né, nessa empresa que eu trabalhava, que a pessoa ligava e falou assim, olha, o meu mouse quebrou. Aí, não era muito caro para a empresa, né, pedir para a pessoa mandar o mouse, resolver o problema do mouse e devolver o mouse, né, porque era barato, né. Então, o que a pessoa fazia, a menina do saque? Falava assim, olha, corta o cabo do mouse, manda uma foto para mim e a gente te manda outro. A gente automatizou tudo. Tudo. A gente colocou uma leitura, né, um OCR que via a imagem, via o cabo cortado, validava e não precisou mais do atendente humano. O virtual resolveu tudo. E teve um outro ponto que antes disso, a pessoa falava assim, qual que é o SKU? Qual que é o código do produto? Eu não sei. Não lembro, joguei a caixa fora. Tá bom, então a gente fez uma integração com o sistema de cadastro de produto e dentro do sistema de cadastro do produto a gente cadastrava as características do produto. Então a pessoa falava assim, um mouse com uma bolinha vermelha, ele é grande, ou ele é sem fio, ou ele é wireless. Então a pessoa ia falando como que eram as características e a gente retornava no chatbot as fotos. E a pessoa escolhia. E a pessoa escolhia a foto. Nossa, deve ter dado muito trabalho organizar
Não deu muito trabalho. Não deu muito trabalho. A gente já tinha tudo organizado, né? Isso facilita. Como é que você faz? O que significa adoro? É preach, assim, é isso aí. Isso aí, girl. Ai, eu adorei, eu vou adotar. E o último caso que deu uma ótima retenção foi de logística reversa. Então, para equipamentos muito grandes, a gente emitia um código de postagem, né? Então, precisava passar pela atendente, a atendente validava os erros, não sei o quê. Aí, a gente colocou um botão na ferramenta de suporte, no CRM, que ela clicava gerar garantia. Esse foi o Copilot. Ela clicava em gerar garantia, esse botão ia até o correio, gerava o código de postagem e respondia no chatbot. Gente, então, ela não precisava entrar no correio, gerar o código de postagem. Isso automatizou aí em 8 minutos que ela levava para fazer esse atendimento, caiu para 5, 3 minutos a menos. Então, cada um desses casos que a gente implementou em 2016, a gente está em 24, 20, 21, 22. Já foi assim, né? Tipo, vamos fazer porque dá para fazer. E você falou algo muito legal, que hoje tá falando de métricas. Como que avalia esse sucesso? Então, você integrar, fazer essa tecnologia, você já trouxe uma métrica. Sim. Redução do tempo de atendimento. Exatamente, de 8 para 5 minutos. Então, essa é uma métrica que pode ser utilizada, né? Posso colocar fogo no parquinho? Pode. E aí, quando que você separa que foi o chatbot, ou que foi o modelo que fez isso, ou não foi, ou não necessariamente o contexto de negócio mudou de alguma forma? Minha filha deu muita briga esse negócio. Porque assim, a gente se prepara, assim, eu tô falando muito da minha opinião de tecnologia. A gente se prepara para fazer, não para medir o resultado. Eu tô falando de mim, tá, gente? Pode ser que outras pessoas pensem diferente, se preparem. Horas, eu tô aprendendo muito, tá? Então, hoje, já eu penso diferente. Eu já falo assim, como é que eu vou medir isso? Primeira coisa, porque eu apanhei nesse projeto feio, de mão fechada. Porque eu batia na mesa, foi o bot? Não foi. Não, imagina, eu mudei o processo. Então, teve essa discussão. Eu falei, não vou mais passar por isso. Eu quero medir antes, tudo eu meço antes. Hoje... Tenta criar a métrica do que vai ser sucesso. Exato. O indicador que a gente quer atingir. O indicador eu pego antes. Hoje eu trabalho assim. Porque depois também tem viés, né? Tem. Então, é o que a gente estava discutindo off-site aqui. Porque essa discussão a gente tem que trazer conceito. O que é conceito de abandono? O que é conceito de sucesso? O que é um indicador de sucesso? Na produtividade de uma squad. O que é o indicador de que ontem eu entregava menos do que hoje? As pessoas não sabem responder essas perguntas. Vou adicionar uma pimenta. E ainda tem as métricas de vaidade. Então. Tem essa também. E assim, não é que eu não posso garantir 100% que eu reduzi 3 minutos. Mas eu posso garantir 100% que antes eram 8. E agora são 5. E continuou sendo 5 depois dessa implementação. Então, hoje não. Hoje eu já falo assim, eu quero saber que número que é. Eu quero saber o número mensal, eu quero saber o número anual, eu quero saber o quadrimestre, para eu conseguir realmente, de fato, conseguir aí medir esse ganho, principalmente agora com a IA. Todo mundo quer implementar. Não, eu tenho certeza que isso vai aumentar minha produtividade em 30%. Como você sabe? O que é a sua produtividade? Essas perguntas as pessoas não têm resposta. É aquela assim, como é que eu vou resolver uma dor que eu não sei qual é? Fala. Sim, só deixei exato. Ficamos aqui emocionadas com um pequeno acidente, mas vamos voltar para o assunto. Todo mundo aqui deu uma respirada. Quando a pessoa fala, como é que eu vou resolver uma dor que eu não sei qual é? Eu acho que é um problema que todo mundo passa. Solta. Esse é seu momento, Carol. Então, é como se a gente chegasse no médico e falava assim, me trata. Mas o que você tá sentindo? Não sei. Me trata aí. Me dá um remédio. Me traz um remédio. Mas pra quê? Não, eu quero resolver o meu problema. Mas qual que é o seu problema? Então, é uma discussão sem fim. E aí, a tecnologia, eu bato na tecla que é uma ferramenta.
Então, tudo tem que ter um motivo, um propósito, um problema de negócio. Não adianta a gente tentar resolver algo que não existe. É como se eu quisesse colocar um quadro na parede e o quadro, eu nem comprei esse quadro ainda, nem sei que quadro é. Qual que é o tamanho do parafuso, do prego do que eu vou precisar utilizar? Então, a gente tem que sempre voltar nesse assunto. Refletir qual que é o problema de negócio que a gente vai resolver e aí resolver. E se é o problema, vamos identificar a situação atual. Então, como que a gente vai saber que teve um ganho ou não? Porque, gente, inteligência artificial é um recurso, é uma ferramenta que tem um custo, né? Tem um esforço de implementação, tem um esforço para a gente, né, incorporar dentro, né, dos negócios. Então, tem que ter um propósito nisso. E aí a gente conseguir defender esse uso. Então, poxa, se você não sabe qual que é a sua produtividade antes, defender não vai melhorar a minha produtividade. Aí eu pergunto, quantas linhas de código você coda por dia? Se isso vai ser uma métrica efetiva de produtividade, que às vezes não é. Então, assim, então a gente tem que parar para pensar, respirar fundo e pensar como que a gente está medindo o nosso avanço no nosso desenvolvimento. Vamos quebrar esse projeto em quantas tarefas, em quantos entregáveis, em quanto tempo eu entrego um entregável. Então, a gente entender essa produtividade, a gente entender essas métricas do contexto atual para conseguir comparar com o contexto com outras ferramentas. Então, como que eu sei que usar a batedeira vai aumentar minha produtividade de fazer um bolo? Porque eu sei que eu fico ali horas tentando bater uma clara em neve e não vira neve. Coloco na batedeira, vai ali em 2 minutos. Mas eu sabia o meu status atual. Então, eu acho que tem até um outro fator. A qualidade da resolução. Sim. Porque, falando de atendimento, quantas vezes a gente liga? Ninguém gosta de ligar em call center. Cai no call center, aí cai, aí você tem que ligar de novo. E aí, se você for medir por tempo de atendimento, mas você não está ligando ali se aquele atendimento resolveu o problema do cliente, você está criando uma métrica de vaidade e, por outro lado, não necessariamente você está resolvendo o problema que aquele chat visava resolver. No caso de atendimento ao cliente, eu sou apaixonada, né? Então, por esse problema. Nossa, eu trabalho com saque e presto serviço com TI em saque desde 2012. Eu trabalhei na Netshoes, né? Foi a minha primeira vez que eu tive acesso a um caso de call center. Bem na época do boom. Foi no boom da Netshoes, assim. Então, eu cheguei lá, tinham 800 pessoas num prédio, só saque e riscos. Meu Deus. Era muita gente. E tinha a Juliana, Ju, eu te amo, sou sua fã, que era diretora do saque lá. E tudo era automatizado. Tinha bot já antes, lá em 2012. Eu não acreditava que ela já fazia aquilo, né? E lá ela me deu uma lição. Eu nunca vou esquecer esse dia. Era meu primeiro dia lá. E ela tinha uma parede cheia de prêmios. Consumidor, moderno, reclame aqui. E eu fiquei, nossa, quantos prêmios ela falou, sabe por quê? Porque eu cuido do meu cliente. Então, eu controlo absenteísmo, eu controlo abandono, Ela tinha tanto indicador. Não era uma métrica só, ela tinha várias. Vários indicadores. Ela tinha indicador do reclame aqui. Assim que a pessoa abriu o reclame aqui, ela tinha uma pessoa para atender na hora aquela reclamação. Ela deu uma aula para mim de atendimento ao cliente. Eu era a coordenadora de Help Desk. Ela falou assim, só que tudo que eu faço pelo meu cliente eu não recebo aqui como Help Desk. E eu era a minha primeira semana lá. Eu falei, nossa! Aí ela falou, quero você aqui, sentada aqui. Não, eu falei, Juliana, não quero sentar aqui com você. Eu quero que você nem lembre que eu exista. Eu quero que você me lembre para tomar um café. Como você vai fazer isso? Eu falei assim, deixa comigo. E fiz um trabalho incrível lá por 2 anos e resolvi o problema dela, graças a Deus. Mas ela me deu essa aula. Que não adianta eu tenho que ter muitos. Exato. Porque se eu quero automatizar, por que eu quero automatizar? Mas como eu vou automatizar se eu não vou entregar uma satisfação? Por que eu quero medir o sentimento do cliente? Por que o meu atendente tem que saber o sentimento do cliente? Talvez eu nem queira que meu atendente saiba o sentimento dele. Eu só quero que quando ele fique bravo, ele seja priorizado.
Sim. Mas o atendente tem que saber tratar ele como todo mundo. Então, são decisões de negócio que eu preciso entender a dor para poder entregar uma solução. Não é vir com a solução. Ai, Não. inteligência artificial tá na moda, a gente precisa colocar De aqui jeito- para falar que a gente tem maturidade analítica. De jeito nenhum, porque assim, quando a pessoa chega com esse problema, eu tô com um problema aqui com 30, 40% de abandono. Calma, vamos resolver. Você quer que esse cliente seja atendido no WhatsApp ou no telefone? Eu quero que esse cliente seja atendido no WhatsApp. Como que tá essa proporção? Tá maior para voz? Vamos fazer o call deflection, colocar ele no WhatsApp. Mas quando eu colocar ele no WhatsApp, eu vou ter um atendimento omnichannel? Meu atendente que atende voz, ele também atende chat? Ou WhatsApp? Não. Então, você vai ter que preparar. Então, assim, existe tecnologia, gente, é conhecer a dor. Tecnologia é ter empatia. É sentar no lugar, na cadeirinha do cliente. Eu estou falando cliente, não cliente final, mas cliente negócio. E saber resolver a dor com ele. Saber ler a dor que ele está sentindo. E também conhecer a área dele. Poxa, mas você sabe qual que é o seu turnover, seu absenteísmo? Você sabe disso? Ah, não, tá ruim, mas... Não, então você vai resolver isso. Porque não adianta eu encher o seu canal WhatsApp de soluções, automatizar a parte, mas quando transbordar, eu não consegui resolver o problema. Até porque tem um tempo de desenvolvimento, implementação, gente, conseguir coletar resultados. Na verdade, você tem ali um programa. São várias pontas. Como ela falou, a Carol falou, a inteligência artificial é uma ferramenta dentro desse todo esse programa. Então, existe vários... quando a gente constrói um chatbot, a gente nunca constrói com a inteligência artificial, a gente constrói uma orquestração. Uma hora ele vai ter uma LLM, uma hora ele vai ter um regex, outra hora ele vai ter uma API. É uma estratégia analítica que usa de várias ferramentas diferentes dentro de dados, dentro da tecnologia. Você vai construir uma estratégia, exatamente essa palavra, uma estratégia analítica de uma arquitetura que resolva esse problema, que resolva essa dor e que gere uma satisfação. Então, eu sou apaixonada, né? Você percebeu? E quando o cliente está feliz, quando você tem uma nota de satisfação alta, aí é o resultado de um trabalho de muita gente pensando juntos, não só uma inteligência artificial. Com certeza. Entender exatamente assim, como que é o fluxo, a jornada do cliente, assim, como que é essa jornada. Então, eu acho muito interessante eu me colocando no papel de consumidora. Eu sou o tipo de consumidora que eu gosto de ligar. Eu sou que eu penso assim, eu adoro discar e ligar, porque na minha cabeça eu vou resolver meu problema mais rápido. E eu sei que o meu marido, por exemplo, ele gosta de resolver só por chat. Eu também. Assim, eu amo ligar. E aí uma métrica, por exemplo, quantos saltos o meu atendimento ali demorou? Quando eu consigo falar com uma pessoa e ela resolveu meu problema, fez tudo o que eu precisei em uma ligação com um atendente, gente, eu fico tão feliz que eu faço questão de elogiar assim, olha, tenha um ótimo dia, muito obrigada, você arrasou no seu atendimento e eu vou dar nota máxima aqui. Mas quando eu passo por um atendimento, que eu passei por 3, 4 atendentes diferentes, eu não resolvi meu problema, eu fico indignada. Assim, eu nem quero responder essa pesquisa de satisfação para não dar uma nota baixa, assim, porque eu fico indignada. Então, poxa, a minha experiência de cliente. Então, todas as vezes que eu sento com os meus clientes para pensar em uma solução de atendimento, eu me coloco no lugar dos clientes deles, assim, poxa, como que tá essa jornada? Como que a gente consegue melhorar essa experiência para ser boa, independente do canal. Uhum. Eu ligando, eu quero ter uma experiência boa. O meu marido mandando mensagem, eu quero que ele tenha uma experiência boa também. Então, assim, e por e-mail, gente, e-mail existe ainda. E-mail, assim, a pessoa que manda o e-mail também ser atendida. Então, realmente, assim, eu sempre gosto de fazer analogia. Eu acho que eu assisti muito House. Quando eu era adolescente, eu fico pensando em diagnósticos. Então, um diagnóstico não é fechado com apenas um sintoma. Eu acho, gente, eu não sou médica, perdão, a minha ignorância com a medicina. Com certeza. Mas eu penso assim, colocando o meu diagnóstico, por exemplo, recentemente de diabetes LADA, não fechou com
um sintomazinho. Foram uma série de sintomas e exames que eu tive que fazer e ter indicadores para chegar naquela conclusão. É o contexto. É o contexto e vem todas essas métricas de acompanhamento da jornada. Então, a satisfação, o sentimento. Qual que é o sentimento que ele está passando? Por quantas trocas esse cliente lhe passou? Então, vão ter ali vários indicadores e a tecnologia ela pode ajudar a sintetizar também. Então, poxa, tenho vários indícios que o cliente não está feliz. Mas será que ele não está feliz mesmo? E aí vem a tecnologia, a ferramenta, com uma análise, um modelo de análise de sentimentos assim, olha, realmente o seu cliente não está satisfeito. Por quê? Então, vamos explicar o porquê que a inteligência chegou a essa conclusão. Porque a Carol disse, estou muito triste, estou extremamente satisfeita, não quero nunca mais voltar nessa empresa. Então, a inteligência ela também consegue e precisa explicar o porquê que ela chegou nessa conclusão. É aquela explicabilidade que eu falei. Exatamente. Quando você fala de jornada, né, de atendimento, eu lembro uma vez que quando a gente fez um caso de uso para chatbot, eu coloquei o squad, né, eu era Product Owner, coloquei o squad numa sala e desenhei o fluxo, né, do caso de uso. E eu falei, agora vou fazer um design thinks aqui com personas distintas. Então, a menininha lá de 23, agora você é uma senhora de 40... Não, de senhora 40, sou eu, né? Você é uma senhorinha de 85 anos e você tá aqui no seu WhatsApp falando com o chatbot. Você é um jovem de... Aí coloquei as idades e tal. E ela... Pum, virei a senhorinha. Na hora que ela passou assim... Por favor, envie um PDF, né, com a imagem da sua nota fiscal. Mas o que é PDF, minha filha? Aí eu falei, gente, que fofa! Porque a gente não pensa, né? E tudo isso faz parte de uma construção. Nessa jornada toda, eu tenho que atender todas as pessoas, né? Ainda mais no nosso país. E aí no que entra a diversidade também. Exato. Então, se a gente não pensar em tudo isso, e é muita coisa para pensar, a gente acaba entregando um produto que vai ser descontinuado ou que não agrega valor para o negócio, ou a gente gasta só porque tem IA, entendeu? Então, tem vários fatores. Então... E me vem o desafio. Como que a gente faz para criar senso crítico, sem ser ali a gente usando no dia a dia, do que realmente é possível fazer e como não é? Talvez não tenha uma resposta ainda, porque estamos criando essa casca. Mas acho que, se não tiver uma resposta, fica aí a reflexão. Porque é algo que vem me angustiando. Porque todo dia tem uma notícia nova, sensacionalista, falando que resolveu um problema... Eu acho que é muito imaturo também a gente dizer que não vai fazer. Eu acho que tudo é uma possibilidade. Quando a gente envolve nanotecnologia, microchip, é muitas possibilidades. Mas eu acho que as pessoas, elas estão realmente assustando o resto da sociedade, assim, nossa, daqui a pouco você vai ser eterno, você não vai morrer. Já teve notícia assim. Então, acho que a gente tem que ser prudente. É que a gente trabalha na área, então a gente é mais prudente. Mas tem gente que daqui a pouco tem uma igreja anti-IA, né? As pessoas vão começar a pregar que é o próximo demônio, o próximo anticristo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de estudar, entendeu? Então, toda vez que alguém fala assim, dá para fazer? Não sei. Eu falo, olha, eu ainda não vi, mas eu acredito que dá para fazer. Mas não vi. Vou testar, vou entender, vou conversar com algumas pessoas. Esses dias a gente estava com um caso, até contei para vocês antes. Vamos pôr IA no Gira, né? Para fazer os cards sozinho. Não, gente, eu não sei se dá para fazer. E a gente pegou lá um LangChain, né, que é uma plataforma, a gente pegou o Gemini, a gente pegou o Gira, vamos fazer. Colocamos um botão no Gira e não é que o danado comitou no GitLab? Comitou sozinho. Você pensaria que isso era possível 2 meses atrás? Eu achava que não. Mas aí quando eu cliquei lá na demo e vi a POC, abri no Gira, clica no botão, comita, GitLab. Se você não tivesse visto, você não tinha acreditado. Eu fiquei sentada e falei, caramba, aconteceu. E agora? Como é que eu explico isso para o negócio? Então, muita coisa você vai nos eventos e quando você vê as pessoas falando, você tem que voltar para dentro da sua casinha, principalmente você técnico, testar, ver se realmente é possível aquilo. É assim que você cria a sua massa crítica. Exato, você cria uma massa crítica e outra coisa, você fala assim,
Eu tenho maturidade para implementar? Eu tenho um time com maturidade para implementar? Eu vou comitar sem um humano avaliar? Será que eu posso chegar nessa É um maturidade? risco alto. E quando eu vou poder chegar nessa maturidade? Então, assim, muitas coisas são possíveis, mas não todas convém fazer. Entendeu? Eu acho que esse é o senso crítico. É possível? Vamos analisar. Será que vale a pena? Vale a pena? Não sei. Eu tenho maturidade para implementar? Talvez não. Você entregaria o seu filho para fazer uma cirurgia robótica com um nanorobô que vai entrar no cérebro do seu filho para fazer ele enxergar? Não sei. Então, enquanto você não ver essas coisas acontecendo na realidade, você vai ter um senso crítico maior e você vai desconfiar cada vez mais. Mas eu não vejo, não falo que tudo é possível, mas eu vejo muitas coisas possíveis para o futuro. Em 10 anos, saúde, educação, acho que muita coisa vai mudar. Mobilidade, eu vejo sim. E eu penso algo também que, para mim, é algo que liberta, que é a educação. Então, o conhecimento, ele tem que ser acessível. Então, eu sempre brinco assim, eu não gosto de falar difícil. Coisa difícil, já basta tudo aquilo que a gente tem que estudar para entender o fundamento para poder chegar e conseguir desenvolver arquiteturas e soluções utilizando essa tecnologia. Mas nem todo mundo é obrigado e vai trabalhar com essas tecnologias e tem que saber os termos difíceis. Então, assim, eu gosto de advogar pelo lado que tecnologia tem que ser acessível para todo mundo. Para minha avó de 90 anos, para o meu sobrinho de 3 anos, o Max. Então, assim, tem que ser acessível. E a gente tem que... eu acho que as pessoas de tecnologia podem se unir para conseguir traduzir o que é verídico, o que é palpável hoje e o que é possível. E tentar tirar, tentar, com a educação e essa transmissão de conhecimento, tentar afastar toda essa camada de sensacionalismo e infactibilidade. Muita coisa é possível, sim, muita coisa é possível e muita coisa incrível pode ser feita. Mas eu entendo que há uma camada do surreal que eu acho que o conhecimento e essa transmissão de conhecimento pode ajudar a afastar um pouquinho. Então, para mim, o conhecimento é libertador nesse quesito. Então, estamos entrando já no papo de educação dentro de tecnologia. Você fundou o FEMIT, você já falou do porquê que você fundou ele, de como foi doloroso. Mas são 7 anos, né, de FEMIT. Qual você acredita que tem sido a maior arma para a gente conseguir, para desenvolver mulheres em tecnologia? A maior arma são as comunidades. Eu acho que é um diferencial que a gente tem hoje, que a gente não tinha essa possibilidade. Eu vejo também muito trabalho na escola pública, né? Eu conheço uma ONG que vai na escola pública, chama Próxima Etapa, que explica também por que você pode fazer depois que você sai dali, não só para meninas, mas para todos os jovens. Mas eu recomendo sempre, para que você quer fazer uma transição de carreira, quer conhecer uma área nova, procure as comunidades. São tantas e tantas. Tem comunidade para todo mundo, né? Assim, mas para mulheres eu vi uma massa bem grande na internet, nas redes sociais, e que colabora muito. A gente tem personagens, né? A gente tem mulheres, ela aqui, ó. Uhum. A Carol super famosa, super conhecida, que pode colaborar, que pode trazer um insight. Canal, YouTube, as pessoas falam assim, mas as meninas têm que fazer faculdade? Tem, o Brasil não dá para não fazer. Né? Então, são poucas as empresas que contratam pessoas sem faculdade. Então, independente da sua origem, né, da sua classe social, da sua raça, do seu sexo, você tem todas as possibilidades. Olha, eu falo muito de mim, né, porque meu pai veio para São Paulo de pau de arara, né? Meu pai não veio de avião, meu pai veio num caminhão pendurado. E aí ele me criou assim, sabe? Você pode todas as coisas. E eu sempre sonhei. E eu fui até o fim. Então, eu não tinha comunidade, né? Eu só era apaixonada, louca da TI. E eu fiz o meu primeiro curso de DOS em 94, eu fiz no quintal da amiga da minha mãe, porque o filho dela fazia computação e criou uma salinha lá e treinava as pessoas. Então,
Hoje, há oportunidade para todos e para todas, mas as comunidades de mulheres vêm com uma força surreal, assim. Elas tiram cursos gratuitos, hackathons, bootcamps gratuitos, interface com as empresas, né? Então, muitas dessas comunidades, elas colocam as pessoas dentro das empresas para participar de hackathon, as vencedoras já saem contratadas, muitos programas de menor aprendiz, trainee. Então, eu vejo assim a grande mudança de 18, 17 para cá foi o crescimento dessas comunidades. E quando eu vejo lá, teve o camping, né? Como foi? Como é o nome do evento de camping? Ai, gente, me fugiu o nome. Que é no interior de Minas? Isso. Teve um evento. Não, Campus Party? Campus Party. Campus Party acabou de ter. Teve o Campus Party semana passada. E teve uma reportagem na Globo. E o que mais me chamou a atenção era a quantidade de meninas. E tinha um monte de menininhas juntas, novas, bem novinhas. E o repórter falou assim, nossa, vocês estão aqui. Ela falou assim, a gente não vê a hora de... Eu fiquei tão emocionada, me emociona. Eu fiquei tão emocionada de ver as menininhas no evento, assim, porque eu falo, gente, tá mudando. Elas estão conseguindo chegar aonde eu não conseguia. Então, eu vejo um crescimento. Eu sei que tem até 2030, né, para a ONU realmente trabalhar a equidade de gênero, mas eu vejo que está próximo. Eu não vejo tão distante quanto eu vi em 90, em 98, quando eu me apaixonei por tecnologia. Ai, eu sou chorona. Vamos começar aqui. Carol, você é mentora. Como que tem sido falar sobre inteligência artificial, às vezes, para as pessoas leigas? Tem sido muito gratificante, porque assim, quando eu converso a respeito do que é inteligência artificial, do que é o machine learning, eu vejo que as pessoas entendem. Então, as minhas mentoradas, assim, nossa, é isso que é? Assim, tá. sim. Então, eu vejo que inicialmente há uma barreira, pensando assim, muito complexo, eu nunca vou entender. Assim, não, pelo amor de Deus, vamos descomplexar isso daqui, vamos simplificar isso daqui. E eu acho muito bacana de ver essa compreensão e ver essa vontade de trabalhar nessa área. Porque eu acredito que sim, é uma tecnologia que eu vejo somente um crescimento para o futuro. Eu, Carol, acredito nisso. E eu acredito que pessoas que têm esse conhecimento na área vão ter oportunidades daqui para frente, né? Porque aprender essa tecnologia do momento é aprender a utilizar. Então, eu vejo esse interesse e eu vejo mulheres, tem uma mulher em específico que eu estou mentorando, que ela já tem experiência com machine learning e ela pensava que ela não tinha. Assim, então, pera lá, tudo isso que você me contou, você está descredibilizando só porque você fez um projeto nisso e você acha que você não sabe? Assim, não, vamos se empoderar, vocês têm esse conhecimento. Então, eu acho que é necessário haver uma quebra desse medo, de pensar que é muito complexo e se afastar. Então, diminuir essa barreira, mostrar que é possível aprender. É só um monte de nome difícil para coisas mais simples. A gente consegue simplificar. Tem uma pessoa no Google, a Patrícia Florice. Ela é maravilhosa. Eu confesso que eu a admiro, assim, profundamente. O porquê? Eu participei de uma apresentação que ela fez. Eu assisti uma apresentação dela e ela explicando IA generativa. E ela explicou de uma maneira tão brilhante, tão fácil, que eu assim, gente, ela explicou todo o processo de tokens, dos embeddings, de tudo que envolve a generativa de uma maneira tão leve, tão gostosa, tão fácil, com desenhos, com imagens, que eu falei, gente, é isso que as pessoas precisam. É a gente diminuir a barreira de achar que é muito complexo, muito difícil, e isso acabar afastando as pessoas de realmente aprender. Então, é isso que eu venho buscando fazer nas mentorias, entender primeiro. Eu sempre pergunto, o que você espera com essa mentoria? Como que eu posso te ajudar? Porque eu também não quero ajudar algo que eu não sei, né? Eu não sei como ajudar. Então, eu sempre pergunto isso. E aí, dentro do que a minha mentorada traz, o que eu posso facilitar?
Porque cada mentorada vai ter a sua jornada, vai ter o seu caminho, a sua trilhazinha a percorrer. E eu quero estar ali como uma facilitadora. É um conceito que você não entendeu? Então bora juntas entender esse conceito. Ai, Carol, eu sou dev back-end e eu quero atuar como engenheira de machine learning. Bacana, vamos traçar essa jornada juntas. Então vamos mapear se há algum gap, algum buraquinho técnico que a gente precisa preencher e também como se posicionar no mercado para isso. E aí tem essa mentorada que eu falei, ela já sabe muito e ela acha que não sabe. Eu falei assim, por quê? Por que essa falta de confiança? Ou que dentro da jornada dela, que eu ainda não descobri, ela perdeu essa confiança nela mesma, no conhecimento que ela já tem. Eu falei assim, gente, você sabe muito mais do que eu. Você já poderia estar atuando nessa área. E na cabeça dela, ela precisa ter muito mais conhecimento que ela já tem. Então, assim, o conhecimento você vai adquirindo ao longo do seu percurso, da sua jornada. E a gente aprende muito trabalhando também. Sim. Então, a gente, na faculdade, a gente aprende muita teoria. E faz parte, porque a gente precisa de uma base. Mas o conhecimento que a gente recebe, que a gente agrega, que a gente possui com a mão na massa, ali, trabalhando com os problemas, com os pepinos maravilhosos que acontecem no dia a dia. É aí que a gente ganha essa casca, é aí que a gente realmente aprende, assim, pô, agora eu sei resolver isso. E isso é da mulher, né? Quando eu comecei a trabalhar no FEME, eu lembro que um número que fiquei horrorizada. Assim, a mulher só se candidata a uma vaga quando ela tem 100% dos requisitos, enquanto o homem 60%. A autoestima. A autoestima, o senso crítico, a gente tem que trabalhar isso. Nós, mulheres, a gente já tem tanto problema. Eu lido com muitos problemas, né? Até hoje. Assim, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que dá certo? Será que as pessoas estão me ouvindo? Como que eu vou ter esse lugar de fala? Sabe? Então a gente tem que vencer um gigante por dia. Exato. Mas a gente tem que se conhecer. A gente precisa saber quem somos. Eu preciso saber quem é a Vanessa, tudo que ela passou. Eu lembro uma vez que eu tive um feedback e a pessoa que me liderava falou assim, você não tem protagonismo e nem inovação. Eu falei, essa pessoa não me conhece. Eu tenho protagonismo. Eu não aceitei o feedback. Eu falei, eu não vou aceitar, porque eu sei que eu tenho. E 1 ano depois desse feedback, eu ganhei um prêmio de inovação. Nossa! Aqui, ó. As minhas palmas aqui, ó. Eu ganhei um prêmio de inovação na mesma empresa. Quem nunca passou por algo É. desse jeito, né? E a minha gerente que me promoveu e tal, ela fez uma postagem falando do FEMET, me homenageando no Dia da Mulher. Ela falou, tem uma pessoa que eu quero homenagear no Dia da Mulher, né? A Vanessa, minha inspiração, inspira outras mulheres na área de tecnologia. E o CEO da empresa comentou, você é protagonista. Então, assim, se você não se conhece, você acaba aceitando o feedback negativo e pior, vivendo aquilo. Realmente eu não sou protagonista, realmente eu não tenho inovação, realmente. E você morre. Então, se conheça, se empodere, conheça a sua capacidade. Olha, eu não sei fazer, mas eu vou tentar. Até porque com o que a gente faz não tem como saber tudo, que é um ponto que eu bato na tecla. Que tantas afirmações com tanta certeza absoluta e às vezes a gente questiona e não tem uma brecha ali para ter uma outra linha de raciocínio para aquele mesmo assunto ou algo do tipo. E isso é uma coisa que me incomoda, porque até nesse lugar de, poxa, eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo e provavelmente tem algumas pessoas que, né, tem ali algumas posições que tecnicamente às vezes nunca colocou a mão na massa, mas fala como se já tivesse trabalhado por 10, 15 anos. E todo mundo que sentou aqui que a gente fez o podcast, falou sobre isso. Então, por que a gente ainda precisa de tanta validação? Por que a gente nunca acha que sabe o suficiente para se arriscar e colocar a mão na massa, sabe? Então, é muito inspirador, é muito gostoso ver que eu não estou sozinha e que todas nós passamos por isso e que, poxa, chega no final do dia, você olha para o lado, não, foi só um dia ruim. Isso. É o que eu sempre falo, assim...
um pouco de um aprendizado é bíblico, né? Mas basta para cada dia o seu mal. Só não leva o mal daquele dia pro outro dia. Porque vira uma bola de neve. E quando você pensa assim, não, você tá acabada, né? E nem tudo foram flores, gente. São 22 anos na área. Falando em 22 anos, a área mudou muito. Muito, muito. E como que você conseguiu fazer toda a gestão da vida, né? Porque marido, filho, continuar estudando, o FEME, IT, e assim, tá plena. Eu fiz uma limonada nisso tudo, porque assim, eu fiquei 12 anos na infraestrutura. Então, quando eu cheguei, eu limpava ponto de rede, né, no dente, falava, não tinha nem alicate. Limpava ponto. Eu cheguei numa empresa, tinham 12 computadores, eu saí de lá com 600 pontos de rede. Então, eu fiquei 10 anos nessa empresa. Então, tudo de infraestrutura eu conheci lá. E quando eu saí de lá, também foi uma demissão, assim, em massa, demitiram toda a TI, terceirizaram. Eu fiquei sem chão. Eu falei, agora? Não sei, será que eu vou saber trabalhar em outro lugar? Aí foi quando eu fui para a Netshoes e fiquei 2 anos, né, dentro de infraestrutura, como Service Desk corporativo, só cuidando de máquinas e servidores e e-mails. E eu não consegui ficar na infraestrutura, porque eu era mulher e toda vez que eu ia numa entrevista, mas mulher na infraestrutura, eu ouvia essas perguntas. Mas você é mulher na infraestrutura, vai dar certo? E aí eu fiquei, quando eu saí da Netshoes, eu fiquei acho que uns 3, 4 meses sem conseguir trabalho. Eu tomei a decisão de migrar para governança, porque governança era uma área que tinha mais mulheres. E eu odiava trabalhar com governança. E aí eu fundei o FEME, porque eu falava assim, eu quero falar de tecnologia. E aí eu fiz um monte de vídeo com professoras de data. Eu assisti, não Você todos, assistiu? mas eu assisti. Fiz vídeo para Tem falar muitos. de agilidade, fiz vários vídeos. E o FEME IT foi que me fez me apaixonar por data. Aí eu fui fazer ciência de dados no Mackenzie e essa gerente falou, Vanessa, ela era espectadora do FEME. Falou, Vanessa, você é tão feliz no FEME, mas não vejo você feliz aqui trabalhando com governança. Eu falei, porque eu odeio governança. Sinceridade. Ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Você precisa fazer chatbot. Eu falei, nossa, eu quero muito. E aí ela recebeu o feedback que eu era péssima, que eu não tinha protagonismo, que eu não tinha inovação. Ela falou, não quero saber, ela não é assim, né, no canal. Eu acredito nela. E ela me contratou. E aí eu comecei a trabalhar com um chatbot desde então. E aí sentou a bunda na cadeira e bora estudar. Bora estudar. Então, eu na verdade, eu aprendi fazendo. Então, eu sentava com todos os técnicos e tech leads e desenhava o projeto e desenhava o fluxo e conversava com fabricantes de plataformas de IA, de bot. Como que você fez, como que você faz, o que você integra, como você integra. E fui fazendo. E tudo que eu fazia estava muito bom. E ganhava prêmio e dava certo. E tinha muito também dessa empatia de bar, né, de servir cliente. E todo mundo falou assim, nossa, ficou muito bom, essa experiência tá muito boa. E eu sempre pensava, não tá legal, vamos fazer de novo. Não tá respondendo bem, vamos fazer de novo. Quando veio a LLM, eu falei, como assim, não vou mais me preocupar com a resposta? A resposta só tem que vir boa? Porque eu tinha toda essa preocupação, não responde desse jeito, tá grosseiro, responde daquele jeito. Então, tudo isso foi uma experiência. E outra coisa, gente, uma dica. Quando eu estava numa área, eu sempre ouvia as propostas que chegavam para mim. LinkedIn, alguém me ligava, Van, tem uma vaga aqui e tal. Quanto você está pagando? Se era menos do que eu estava ganhando, eu migrava de área. Então, quando eu estava em infraestrutura raiz, Service Desk, que eu comecei a ver que o salário de Service Desk estava caindo, eu fui para administração de redes. Quando eu vi que estava caindo, eu fui para liderança, fui ser coordenadora. E aí eu não saí mais de coordenação. Quando eu vi que governança estava em alta, falei, vou estudar para trabalhar com governança. Fiquei alguns anos em governança. Opa, já está caindo o salário, agora eu preciso ir para outro lugar. Então, eu sempre pesquisei mercado de tecnologia e não foi à toa que eu escolhi inteligência artificial. Porque eu sabia em 2016
que ia vir com tudo. Em algum momento ia Exato. ter Então, quando eu fui estudar Data, ciência de dados, era o hype do momento. Eu falei assim, mas vai vir coisa além. Então, quando eu comecei a fazer chatbot, eu falei, cara, isso aqui é futuro. Eu fiz chatbot de consulta de voz com retorno de maps em 19. Eu mandava, quero ir para tal lugar, pro bot, o WhatsApp, e ele retornava o endereço, o mapa, tudo. Eu falei assim, cara, isso aqui é futuro, eu não vou mais sair daqui. E fiquei. E adoro, amo. Isso aqui é 1h40 fácil. A gente vai ter que vir aqui de novo e falar de tudo isso que a gente conversou, porque a gente passou pela fundação do FEME, falando de todo o desafio. A gente falou do que é cloud computing, computação em nuvem. A gente falou de todos os termos dentro de inteligência artificial. A gente quase criou um chatbot aqui de tantas conversas que a gente falou aqui. E também falamos de várias dicas para a mulherada que quer entrar aqui em tecnologia. Gostaria muito de agradecer a presença da Vanessa, da Carol. Eu nunca achei que fosse ser tão fácil chegar a tanto tempo de conversa. Acho que a gente tem que voltar aqui para continuar esse papo, hein? Combinado. Com certeza. Só tenho a agradecer, gente. Qualquer coisa. Somos pessoas que são seres humanos, não somos chatbots nem hologramas aqui. Somos reais. Se apoiem nas comunidades, se apoiem uma nas outras, se apoiem na gente. Então, algo que eu sempre gosto de abrir o coração, assim, contem comigo para o que precisar. Vocês aqui e quem estiver escutando a gente, ou qualquer pessoa, então estamos juntas e qualquer coisa, contem comigo de verdade. Porque se eu tivesse o apoio que o Fê me deu quando eu estava ali começando a jornada, e se eu puder proporcionar isso também, contem comigo sempre. Eu também agradeço. Desculpa aí, gente, se eu falei demais, mas é que é um assunto que eu sou apaixonada. Você juntou os dois no mesmo lugar. E mulheres, e mercado, e história, e trajetória. Vamos pro bar, então jornada. continua o assunto. Não, ainda juntou atendimento ao cliente. Meu Deus do céu, é muita coisa gostosa para falar. Melhor. É um prazer sempre. Meu LinkedIn tá aberto para vocês perguntarem, conversarem. O Femete também. Quer participar? Vocês vão divulgar as páginas. Eu tô muito feliz que eu possa sempre estar aqui com vocês, conversando, aprendendo, falando. É sempre gostoso. Obrigada pelo convite. Gostou dessa conversa? Ficou com dúvida? Dá like, comenta e compartilha. Obrigada!